continuo reafirmando o meu desejo que Jesus Cristo fale ao teu coração. Se Jesus não falar ao teu coração, ninguém aqui poderá falar. Por isso, quero pedir a sua atenção agora, para que Deus possa trabalhar em você e que a palavra dele possa encontrar uma morada no seu coração de uma maneira muito especial. Isso tem sido a nossa oração há dias, para que esse encontro nessa noite pudesse acontecer. Vivemos numa sociedade onde precisamos estar sempre de olhos bem abertos para a realidade que nos cerca. Essa é a realidade, a sociedade que vivemos. Manter os olhos sempre abertos significa estar atentos a tudo e a todos ao nosso redor. E uma das razões para isso são inúmeras. São os perigos que nos cercam em todos os lugares. Precisamos estar atentos, olhos abertos, para ver o perigo ao nosso redor. Não importa se nós estamos em lugares ermos, não importa se estamos em lugares populosos ou digital. A recomendação é sempre a mesma: fique atento. Fique atento. Fique com os olhos bem abertos, porque o perigo é iminente. Em qualquer momento ele pode te atingir. Embora haja esta necessidade de estarmos atentos aos perigos que nos cercam, por isso precisamos manter os nossos olhos bem abertos. Pensar em manter os olhos abertos também pode ser visto como um método de aprendizagem. Ou seja, desde a nossa infância, nós observamos as pessoas. E a partir da observação dessas pessoas, nós começamos a desenvolver um caráter, começamos a desenvolver conceitos sobre verdades, sobre os absolutos. E diante desse processo de aprendizagem, de imitação, uma questão que eu parto para a nossa reflexão nessa noite é o seguinte: e quando aprendemos valores errados por imitar pessoas erradas ou culturas erradas, o que fazer? O que fazer, por exemplo, quando uma pessoa aprendeu desde pequeno que ele deve ganhar dinheiro a todo custo, não importa os métodos? O que fazer? Ele foi doutrinado desde pequeno que ele tem que ganhar dinheiro. Então esse foi o valor. Ele viu seus pais, ele viu seus familiares, ele viu seus amigos, todos dedicando a sua vida única e exclusivamente para ganhar dinheiro. O que fazer em uma outra situação, quando alguém aprendeu desde pequeno que relacionamentos são descartáveis? Eu não preciso ter afeto grande com você. Meu relacionamento com você é do tipo: você é importante para mim enquanto você tem algo para me oferecer. Ela viu isso na sua casa, ela viu isso aonde ela vivia. E talvez alguns aqui possam ser essa pessoa. Desde pequeno, os valores da família é ganhar dinheiro, ou os valores da família são pessoas descartáveis, vão passando de mão em mão. O que fazer também quando alguém, ele simplesmente aprendeu que ele é a prioridade no mundo? Começou com o papai e a mamãe falando: você é um rei, o mundo vai convergir para você. E desde pequeno ele foi ensinado que todas as pessoas ao redor devem servi-lo, devem atender os seus caprichos, devem fazer aquilo que ele quer. O que fazer com uma pessoa que aprendeu valores errados? Segundo Gregory Bailey, ele diz o seguinte, um estudioso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele fala o seguinte a respeito de imitação: no íntimo do nosso ser, somos criaturas reprodutoras de imagem. É impossível ser neutro nesse aspecto. Refletimos o Criador ou outro elemento da criação. Concordo com ele. Não tem como sermos neutros no mundo em que vivemos. Nós olhamos
estamos com os olhos abertos, observamos as pessoas, e a partir desta observação, nós começamos a desenvolver um processo de imitação. No caso do Gregory, ele está principalmente usando esse aspecto da imitação para nos trazer um alerta. A minha imitação pode ser correta, imitando os valores do Criador, ou a minha imitação pode ser algo errado, imitando a criatura e fazendo coisas erradas. Bom, partindo do pressuposto da existência e da necessidade de mudança paradigmática desses valores errados, e dando sequência à nossa série de mensagens, da série Eu, Ele, Nós iremos estudar o que Jesus Cristo fez para mudar na vida dos seus discípulos esses conceitos errados, de observações erradas, vindo da cultura e da família, e como Jesus abriu os olhos dos seus discípulos. E o texto que nós iremos estudar encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, que diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus aqui está trazendo para nós uma palavra muito especial. Bom, vamos entender um pouco mais essa palavra que Jesus está falando aos seus discípulos a partir do contexto dessa palavra. O capítulo 4 do Evangelho de João, ele vai tratar do diálogo, do versículos 1 a 30, com uma mulher samaritana. Nesse diálogo com a mulher samaritana, Jesus ele diz ser a água viva. Nos versículos 31 a 38, aonde vamos encontrar principalmente essa expressão que Jesus está falando, para olharmos os campos brancos, maduros para a colheita, ele está agora conversando com seus discípulos, e nesse momento ele está falando que Jesus, no caso, ele tem uma comida melhor do que aquilo que os discípulos estavam oferecendo para ele. Os discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. Jesus estava num poço, conversou com a mulher, falou que ele era a água viva. E agora, quando os discípulos trazem comida, Jesus fala, olha, eu tenho uma comida melhor. O que nós podemos observar nesse texto, do capítulo 4, é um certo paralelismo. O que significa isso? Nós podemos encontrar traços de similaridade entre o discurso e o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e o diálogo de Jesus com os seus discípulos, ao ponto de que encontramos que da mesma forma que a mulher não entendeu quando Jesus falou, eu sou a água viva, os discípulos não entenderam que Jesus falou, eu tenho uma comida melhor e mais excelente. E nós podemos ver justamente Jesus explicando o significado do que seria essa comida, do que seria essa verdade espiritual que ele estava procurando comunicar aos seus discípulos. Para o estudioso da palavra de Deus, F.F. Bruce, ele diz o seguinte, apesar de Jesus estar sedento e cansado, e provavelmente também com fome, parece que ele foi saciado e revigorado pela oportunidade de prestar ajuda espiritual a uma alma carente. Não só de pão viverá o homem, assim como a mulher entendera mal suas primeiras palavras sobre a água viva, tornando-a em sentido material, agora também os discípulos pensam que ele está falando de comida física, por isso Jesus precisou esclarecê-los do que estava acontecendo. É esse paralelismo. A mulher não entendeu, os discípulos não entenderam. Um outro fator importante que merece destaque é que, devido a questões culturais, os judeus aprendiam desde criança que não deviam se reportar ou se relacionar com os samaritanos. Logo, para os discípulos, o fato de Jesus ter optado em passar pela cidade de Samaria ao ir para a região da Galileia, não foi, entre aspas, uma sábia decisão. Jesus poderia ir por um outro caminho, como era a prática dos judeus nos dias de Jesus. Vamos por um outro caminho, ou seja, digamos que eu tenha que ir daqui até o metrô Santana.
O melhor caminho, andando a pé, é descer aqui a rua Alfredo Pujol, ou ir pela Cruzeiro do Sul, e rapidamente eu estou ali. Se nós fôssemos, por exemplo, estivéssemos vivendo no contexto dos dias de Jesus e tendo o povo samaritano, digamos que o povo samaritano estivesse ali na esquina, o que nós faríamos? Pegaríamos aqui, às vezes, Alfredo Pujol, subiríamos, e lá por cima, lá na Casa Verde, pegaríamos a Marginal, voltaríamos pela Cruzeiro do Sul, lá da ponte, e voltaríamos, só para não passar por perto. E aí Jesus fala, não, nós vamos passar por ali. E Jesus quebra um outro paradigma, ao ir por Samaria. E ao ir por Samaria, ele conversa com uma mulher samaritana, e agora ele tem a oportunidade de também falar do seu amor aos samaritanos. Mas os discípulos estavam cegos, havia uma cegueira. Enquanto os olhos de Jesus estavam atentos, abertos, para a possibilidade de falar do amor dele para o povo samaritano, os olhos dos discípulos não estavam abertos. E aí, focando nos discípulos, nós podemos aprender uma lição valiosa. E qual é a lição que podemos aprender sendo ela valiosa? É possível uma pessoa andar ao lado de Jesus e ainda assim ser cego para algumas verdades. É possível uma pessoa andar ao lado de Jesus e ainda assim ser cego para algumas verdades espirituais. E o exemplo são os discípulos. Essa foi a realidade dos discípulos. Eles andavam ao lado de Jesus por um certo tempo, eles viram milagres de Jesus, eles começaram a saber o pensamento de Jesus, e ainda assim, eles estavam cegos para algumas coisas, como por exemplo, a oportunidade de pregar o evangelho para o povo samaritano. Vejam, Jesus está chamando a atenção dos discípulos, olhem os campos brancos para colher, mas eles não conseguiram. Um outro comentarista estudioso da palavra de Deus, Donald Carson, ele vai falar o seguinte: Jesus, em seu tratamento com a mulher samaritana, estava realizando a vontade de seu Pai. Havia maior sustento e satisfação nisso que em qualquer alimento que os discípulos podiam lhe oferecer. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a comida, com o pão, vai esfriar. Olha, peguei na padaria, está quentinho o pão, está tudo gostoso. E Jesus fala, não, tem uma comida melhor. A cegueira fez com que aqueles homens não entendessem, mas como assim uma comida melhor? Será que alguém veio trazer comida para Jesus? E é justamente esse entrocamento. É justamente essa questão que Jesus fala ali com os discípulos. A cegueira espiritual dos discípulos naquele momento os impediu de enxergar uma real e clara oportunidade de falar do amor de Deus para o povo samaritano. E com isso, dar fim a uma rixa cultural, a uma rixa que estava estendendo há centenas de anos. Aqueles homens não viram aquele momento como uma oportunidade de quebrar uma divisão, uma inimizade. Eles simplesmente não conseguiram. Por que isso? E aí nós temos uma imagem para nos ajudar a entender a cegueira espiritual dos discípulos. Eu fiz questão de projetar a figura desse aterro sanitário, popularmente conhecido como lixão. Essa imagem ela não está sendo projetada ao fundo sem um propósito, ou porque achamos ela bonita. Não. Essa imagem é para ilustrar que da mesma forma que com o passar do tempo nos acostumamos com essa imagem, assim é com relação às demais coisas da vida, meus irmãos. Essa imagem pode lhe agredir no primeiro momento. Ah, lixão, coisa feia. Ah, coisa desagradável. Mas daqui a alguns minutos essa imagem não vai mais incomodar você. Daqui a alguns instantes, essa imagem vai fazer parte do cenário aqui, da decoração. E quem sabe até você vai achar, poxa, que decoração, arte pós-moderna, arte contemporânea. Mas essa imagem,
é para nos ajudar a entender a cegueira espiritual. Ou seja, de tanto ver coisas erradas, nós também acabamos acostumando com elas e achando-as normais. De tanto ver coisas erradas, eu começo a achar que o errado é o certo e que o certo é o errado. De tanto viver num mundo complicado, eu vou achar que os relacionamentos são complicados. De tanto ver sujeira e podridão, eu vou querer me comportar como uma pessoa que acha isso normal. Esse aterro sanitário, que revela justamente essa ideia de tanto nós olharmos para essa imagem e corremos o risco de achá-la normal, fazendo uma analogia com a nossa vida, de tanto ver coisas erradas, começamos a achar normal. Podemos ter alguns exemplos. Por exemplo, muito redundante, né? Por exemplo, né? De tanto vermos casos de divórcio ocorrendo na sociedade que vivemos, acabamos achando normal o divórcio. De tanto vermos casais que não conseguem superar as crises, começamos a entender, não, divórcio é normal, faz parte da vida. E nós nos esquecemos que Deus diz, eu odeio o divórcio. De tanto nós vivemos numa sociedade promíscua, sexista, hedonista, machista, feminista, nós achamos que é normal um jovem namorar e transar. Achamos normal um cônjuge adulterar ou consumir pornografia. Claro, eu estou falando de cristãos. De tanto nós vivemos nesse mundo promíscuo, nesse mundo sexista, aonde os relacionamentos começam num motel, achamos normal isso. Não, os jovens transam, é alegria. De tanto convivemos num mundo, numa sociedade corrupta, aonde para uma empreiteira conseguir a licitação, ela tem que pagar suborno, achamos que é normal, é moeda de negociação, um suborno. Meus irmãos, de tanto convivermos no lixão, nós nos acostumamos com o cheiro do lixão, com a aparência do lixão, e achamos até o lixão uma coisa bonita. De tanto nós vivemos nesse mundo decaído, nós começamos a absorver os valores errados, e não digerimos, não dialogamos, apenas o executamos. E aí, uma coisa muito comum que podemos dizer, é o processo de alguém querer fazer do lixão um mundo melhor. E aí o que eu quero nesse momento é mostrar, passar a usar o lixão, essa figura do lixão, para tipificar o estado que está o mundo após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Então esse lixão agora eu quero usar como uma analogia, uma figura, para tipificar como é que está o mundo após Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, terem pecado. O mundo está um caos, está uma verdadeira bagunça. Mas nós queremos melhorar esse lixão. E aí sabe o que nós fazemos? Nós começamos com uma ideia de decoração, vamos colocar um vaso de flores. Imagine só um lixão, nós colocamos um vaso de flores. E aí esperamos que esse vaso de flores traga um novo aroma para o lugar. Fazemos o lixão ali, colocamos um vaso de flores. E aí falamos, bom, vamos melhorar ainda mais esse lixão? Acho que uma mesa de jantar vai ficar legal. Colocamos uma mesa de jantar. Porque afinal de contas, queremos um lugar melhor para comer, um lugar melhor para os nossos filhos. Mas ainda fala, não, podemos melhorar mais. Vamos colocar uma TV. Precisamos de distração. E o lixão está ali. Tem agora um vaso de flor, tem uma mesa, tem uma TV, mas a gente fala, bom, eu acho que nós precisamos melhorar nosso conhecimento. Eu vou colocar livros, numa estante cheia de livros. E aí fala agora, porque o homem precisa de cultura,
porque o ensino vai libertar a humanidade. E eu vou justamente focar em leitura, em cursos e mais cursos para melhorar aqui o lixão. E aí a gente fala, bom, mas ainda falta uma coisa, eu vou colocar ali de repente uma decoração, um quadro. E coloco ali um quadro, para ficar um lugar muito bacana, e depois eu coloco uma plaquinha escrito Lar Doce Lar. Todavia, meus irmãos, o que se pode observar é que, independentemente dessas coisas, vaso, mesa, TV, quadros, estantes, não importa o que colocarmos, o lixão continuará sendo um lixão. Não importa o que colocarmos no lixão, o lixão continuará sendo um lixão. Ou seja, não importa o que colocamos de bom nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, ele continuará preso ao pecado. Não importa o que nós coloquemos nesse mundo amaldiçoado por conta do pecado, ele continuará preso ao pecado. Mas se eu não consigo melhorar esse lixão, se a minha decoração, com bom gosto ou mau gosto, não faz o lixão um lugar melhor, então o que acontece? A única forma de uma pessoa sair desta prisão causada pelo pecado é por meio do poder que há no sangue de Jesus. É a única forma. A única forma de você vencer o seu pecado não é pelo seu intelecto, não é pela tua capacidade, é pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas nós queremos técnicas, nós queremos uma série de coisas, e não há outra forma, somente Jesus tem poder para curar nossa cegueira espiritual, a fim de que enxerguemos que estamos no lugar impróprio para a vida. Aquelas pessoas que estão ali vivendo do lixo, elas estão acostumadas com o lixo. Talvez alguém fale, olha, esse não é o melhor lugar, mas ele fala, não, mas é aqui que eu quero viver. É desse mundo podre, com sistemas podres, é tudo isso que eu quero para a minha vida. E sabe o que é curioso, meus irmãos? O curioso em tudo isso é que, embora Jesus nos liberte, que embora Jesus traga para nós a consciência que somos pecadores e que precisamos de libertação, é que muitos cristãos, mesmo após terem sido curados por Jesus dessa cegueira, com o passar do tempo estão fazendo desse mundo o lixão a sua casa. Esse local não é a nossa casa, esse lixão não é a casa de ninguém. Mas muitos cristãos fazem desse lixo a sua casa, enchem de cacareco, achando que isso vai fazer um lugar melhor, quando na verdade Deus tem algo melhor para a minha vida e para a tua vida e para a vida de todos aqueles que querem recebê-lo como único e suficiente Salvador de sua vida. Deus tem uma proposta melhor para nós. Enquanto alguns cristãos procuram voltar a viver nesse mundo, de que maneira? Praticando as mesmas atitudes de pessoas que vivem presas no pecado, Deus nos chama para uma libertação. E eu fiquei perguntando, mas como é possível? Alguém que conhece a graça de Deus, sabe da promessa do Deus bendito, sabe que Deus tem uma proposta melhor, um ambiente melhor, ele volta para essa situação de querer viver como uma das pessoas do lixão, como se nunca tivesse sido alcançado pela graça. E eu creio que a resposta para essa pergunta é porque deixamos de estar com os olhos atentos para a eternidade com Cristo. Nós deixamos de estar atentos para a eternidade com Cristo. E nós não falamos mais a respeito de eternidade ao lado do Criador, porque esse mundo vil, esse mundo tenebroso, nós fizemos dele a nossa casa. Fizemos desse mundo, desse ambiente corrompido, dessa ideia do lixão, com todo o sistema errado, aqui a nossa casa. Eu fui alcançado pela graça de Jesus há cerca de 21 anos. E desde o início da minha conversão,
os meus olhos, a minha mente, todo o meu ser como um todo vem sendo lapidado por Jesus. Tenho aprendido desde o início da minha conversão lições valiosas. Algumas lições que eu aprendi logo no início da minha conversão. Por exemplo, aniversário de filho de crente. Era culto. Tinha que levar a Bíblia, inário, cantor cristão, temática. Arca de Noé era padrão. Se o seu filho pequeno das antigas não tem a foto da Arca de Noé lá quando o pai e a mãe podiam, tem coisa errada. Era culto. Era uma oportunidade que os pais visualizavam de chamar um parente que não era cristão, que não ia na casa, o vizinho que não era crente, e ele falava, vai ser aniversário do meu filho. E chegava lá, tinha um aniversário e tinha um culto. Pregava o evangelho, fazia apelo, e até aprendi uma coisa legal no início da minha conversão. Vamos cantar parabéns. Eu falei, parabéns não. Aí era uma outra música, parabéns para você nessa data querida, mais um ano se vence em sua vida. Aí eu falei, eita, essa é nova, né? Hoje não, é outro padrão. Casamento de crente, mesma coisa, culto, pregação, o pessoal levava a Bíblia, era uma maneira da pessoa alcançar os seus amigos. Vai ser o meu casamento, vá ao meu casamento. E a pessoa ia ouvir a palavra. Reunião de amigos, promovidas por crentes. Olha, eu vou fazer uma feijoada lá em casa. E a pessoa ia para casa, convidava os amigos, convidava a família, chegava lá em casa, o que acontece? Louvor, leitura da Bíblia, pregação, era um culto. Testemunho de crentes, culto. Mas e agora, em nossos dias atuais? Aniversário de filhos de crente, ostentação. Tem de tudo. Menos pregação, menos louvor. No final cantam parabéns, às vezes lembram de orar. O tema não tem nada a ver com Bíblia. Os amigos que estão ali estão como se estivessem numa festa de uma outra pessoa que não é cristã. Tem bebida, tem música, tem tudo, menos a palavra de Deus. Casamento dos crentes em dias atuais. Se no passado era um culto, hoje também é ostentação. Eu quero o melhor vestido, eu quero as flores, eu quero tudo do bom e do melhor. Quero que as pessoas vejam o meu glamour, é meu dia. Engraçado, não é o dia de Cristo, né? É o meu dia. Não é o dia da noiva, não é o dia que nós vamos reunir os nossos amigos para ouvir a palavra. Nem preciso dizer de festa, né? Festa, mesma coisa, bebida de tudo que você possa imaginar. Reunião de amigos promovida por crentes. Vem na minha casa comer uma feijoada. Não. Vai ter a feijoada, vai ter a caipirinha e vai ter a ostentação. Esse aqui é meu apartamento. Olha só essa varanda. Olha só minha TV. 70 e tantas polegadas. Testemunho dos crentes. Fazem questão de ostentar e demonstrar que são melhores do que outros. Meus irmãos, o que aconteceu? Estamos falando nesse culto a respeito de olhos atentos, olhos abertos. Estávamos falando da cegueira, para você não perder a linha de raciocínio. Lemos o texto ali em João, aonde Jesus fala, olhe os campos brancos. Estamos fazendo essa analogia a respeito do lixão, com esse mundo decaído por causa do pecado de Adão e Eva. Comentei que muitos crentes em Jesus, ao invés de procurar fazer uma transformação, entender que Deus nos chamou e nos libertou, querem fazer as mesmas coisas que essas pessoas do lixão estão fazendo porque não conhecem a Cristo. É nesse ponto que nós estamos agora. Há pessoas que estão praticando as mesmas coisas, e a pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu para que as pessoas perdessem esse olhar para a eternidade? E eu creio, devido muitos crentes terem perdido esse olhar para a eternidade com Cristo, fizeram desse lixão a sua casa. É Jesus que nos cura, é Jesus que depois de nos dar consciência da eternidade, Ele tem um trabalho maravilhoso para a nossa vida. Os discípulos de Jesus estavam cegos.
Jesus disse que para eles erguerem os olhos e verem os campos maduros para a colheita. Mas ao erguerem os olhos, eles não viram nenhuma plantação, mas sim apenas algumas pessoas da cidade de Samaria que estavam se aproximando e nada mais. Os discípulos de Jesus naquela ocasião não conseguiram entender que Jesus estava se referindo justamente a essas pessoas quando falou: olhem os campos maduros para a colheita. Olhem. Eu fico imaginando a cena, aqueles homens levantando a cabeça: cadê? Campo branco? Faltam 4 meses ainda. E eles está pronto agora, pronto para colher. Novamente, o estudioso da palavra, F.F. Bruce, ele traz um comentário muito oportuno sobre essa questão. Ele diz o seguinte: o próprio Jesus era o semeador. Agora, os seus discípulos tinham a oportunidade de participar de sua alegria, ajudando a colher os frutos que brotaram de sua conversa com a mulher e o seu testemunho aos outros samaritanos. Essa colheita não seria consumida em certo tempo, como uma colheita comum. Essa colheita é para a eternidade. Aqueles homens não estavam vendo que os campos estavam brancos para a colheita, porque Jesus havia semeado, assim como os profetas haviam semeado, e ali é o momento de fazer uma colheita de vidas. Quando não olhamos como Jesus, ou quando deixamos de olhar como Jesus olha para essa humanidade, para o homem, perdemos a oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Meus irmãos, o tempo da colheita chegou. O tempo da colheita chegou. O tempo da colheita é agora. Mas os nossos olhos estão tão focados ali em tentar colocar um monte de coisa nesse mundo, que nós deixamos de olhar para uma oportunidade de pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa, no condomínio onde moramos, no bairro, na rua, no trabalho. Nós estamos tão focados com esse mundo que os nossos olhos estão fechados para essa verdade. Nós precisamos entender que o momento é agora, o tempo da colheita chegou. Champlin, ele diz que há 4 razões ou destaques nesse texto no verso 35. Ele fala o seguinte: no mundo natural, mais ou menos 4 meses devem passar-se entre o tempo da semeadura e a colheita. Mas a colheita espiritual pode ocorrer imediatamente após a semeadura da palavra de Deus. Nós podemos colher frutos ainda hoje aqui, e já estamos colhendo. Mas esses frutos podem ser colhidos daqui até tua casa, ou durante toda a tua vida, imediatamente. No mundo natural existem períodos distintos para a semeadura e para a ceifa, mas no mundo espiritual o presente é o tempo oportuno para a tentativa, e devemos agora mesmo buscar oportunidades para fazer a colheita. Às vezes nós queremos uma oportunidade: Deus me deu a oportunidade de falar do teu amor. A oportunidade é agora. Temos redes sociais, temos mecanismos, temos contato com pessoas, podemos usar toda essa ferramenta tecnológica para ganhar vidas para Cristo. Mas nós nos acovardamos e não usamos a nossa sabedoria, e não conseguimos enxergar que os campos estão brancos para a colheita, porque os nossos olhos não estão abertos, não estão atentos. A terceira verdade que Champlin coloca é o seguinte: não devemos ser dirigidos pela atitude da procrastinação, nessas questões de cunho espiritual, pois a ceifa é urgentíssima. Quem aqui já plantou? É claro, nós não estamos aqui num contexto rural, mas alguns aqui vêm de uma herança onde o pai, o avô plantaram, ou tinha uma horta. E quem sabe, ou quem já plantou, sabe muito bem uma coisa: tem o tempo exato da colheita. Se você não colhe, o que acontece com o fruto? Apodrece, é perdido. A colheita é urgente, meus irmãos. Há muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Qual mensagem? Que existe um Deus vivo,
poderoso, amoroso, o nome dele é Jesus Cristo, e pode libertar qualquer pessoa da escravidão do pecado. É esse o nosso Deus. Quarta lição que nós podemos aprender com o nosso irmão: naquela situação local, Jesus e os discípulos, Jesus indicou que os discípulos deveriam tirar proveito imediato da semeadura, que já se opera ali em Samaria, pois naquele exato momento, ou naquele exato instante, aproximavam-se alguns samaritanos. Quantas vezes Deus coloca pessoas do nosso lado e nós não aproveitamos a oportunidade? A pessoa abre o coração para nós. Não sei mais o que fazer. Aí você fala: eu tenho um terapeuta muito bom. Aí a pessoa fala: bom, quem é? Ah, não, é o doutor fulano de tal. E não fala de Jesus, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Há técnicas. Olha, eu vou te mostrar uma nova técnica. Jesus está nos ensinando a erguer os olhos, abrir os olhos para vermos pessoas ao nosso redor. Jesus nos libertou da escravidão do pecado para nos dar um novo sentido para a vida. Ele colocou no nosso coração um desejo de vivermos eternamente ao lado dele. E depois que Jesus coloca esse desejo, sabe o que ele faz? Ele nos envia de volta para o lixão. Olha só que interessante. Jesus, ele nos dá a consciência de quem ele é, que existe algo melhor. Mas ele não faz como algumas visões religiosas e grupos acreditam, que você vai para o Elísio, ou você vai para um local que você vai sair desse lixão. Não, sabe o que Jesus faz? Ele fala: filho, agora que você sabe que existe algo melhor, volta lá para aquele ambiente e faz o quê? Anuncie a todas as pessoas que estão naquele lixão que existe um Deus vivo, poderoso, amoroso e que deseja libertar todos da prisão do pecado. O seu nome é Jesus Cristo, Salvador, meus irmãos. É esse Deus que nos chama para uma obra excelente. É esse Deus que nos convoca para erguermos os nossos olhos e falar: olhe as oportunidades, olhe pessoas, olhe. Mas nós muitas vezes achamos que nós devemos fazer turismo. Deus não nos chamou para fazermos turismo nesse mundo, mas para fazermos discípulos de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo na forma humana, viveu entre nós, ensinou a vontade de Deus Pai, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para levar a sua amada igreja para eternamente morar com ele. A razão de Jesus nos libertar do lixão do pecado é para anunciarmos no lixão a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não nos libertou da prisão do pecado para que, iludidos pelo sistema corrupto dessa geração, façamos desse mundo a nossa casa, imitando as práticas correntes dessa geração. Precisamos, meus irmãos, subjugar a nossa consciência a Cristo. Precisamos declarar que a nossa morada não é nesse mundo. Embora eu esteja transitando nesse mundo sujo, pecaminoso, a minha morada não é nesse mundo. Foi isso que Jesus falou. O meu reino não é desse mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, Ele está justamente trazendo essa consciência para nós. Olhe, aqui não é a nossa casa, somos peregrinos, viajantes, estamos transitando. Paulo, ao escrever aos nossos irmãos da igreja da cidade de Filipe, diz o seguinte em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vivemos de olhos atentos o tempo todo, em todos os lugares.
Os nossos olhos estão atentos. As bolsas, smartphones, nossas propriedades. Estamos atentos a tudo. Atento aos filhos, atento ao cônjuge, aonde está, o que está fazendo. Vivemos atentos. E Jesus também está atento a tudo e a todos. Não há nada que Jesus não esteja atento. Mas talvez a nossa atenção, ela esteja voltada para a direção, não esteja voltada para a direção que os olhos de Jesus estão voltados. Estamos atentos a muitas coisas, mercado econômico, estamos atentos ao que está acontecendo no mundo, mas muitas vezes nós não estamos atentos, ou com os nossos olhos voltados, para aquilo que Jesus está com os olhos voltados. Às vezes nós estamos olhando demais para algumas coisas, e não olhando para aquilo que Jesus está olhando. Ou seja, enquanto a atenção de Jesus está em vidas, a nossa atenção está em acumular tesouros na terra e construir uma morada aqui. Era isso que estava ali com os discípulos. Enquanto Jesus estava com os olhos canalizados para ver um povo que precisava ser liberto, que eram os samaritanos, os discípulos estavam olhando para a comida. Vai esfriar, come logo, comer comida fria faz mal. Come logo, Jesus. Os olhos dos discípulos estavam para uma outra direção, e Jesus, não, olhem para os campos brancos, olhem as pessoas vindo, olhem aquelas pessoas que vão ser libertas, como vocês foram. Mas eles não conseguiram enxergar, por quê? Porque eles estavam com os olhos vendados para essa verdade. É Jesus que abre os nossos olhos, é Ele que nos dá essa consciência. Pode ser que na sua jornada, ou na jornada de alguns irmãos aqui, ou você que está acompanhando pela internet, o seu olhar tenha mudado para uma direção contrária aos olhos de Jesus. Pode ser. Pode ser que teu olhar deixou de se preocupar em ganhar vidas para Jesus, para ganhar esse mundo para você mesmo. Você mudou seus olhos, a sua direção. Talvez tenha alguns aqui que tenham até terceirizado a função de pregar o Evangelho. E é muito comum. Terceirizar a função de pregar o Evangelho consiste em levar a pessoa para a igreja. Ok, já é um bom passo. Mas ela fala, não, quem tem que pregar é o pastor. Está aqui, esse é meu amigo, prega o Evangelho para ele. Como assim? Você que tem que fazer isso. É seu dever pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Talvez alguns aqui estejam com os olhos tão focados na sua vida, como carreira, filhos, dinheiro, problemas, saúde, que deixou de olhar para a direção que Jesus está olhando. Assim também, possa ser que alguns dos irmãos tenham deixado de estar atentos para aquilo que Jesus está atento. O meu olho, o meu olhar, ao invés de estar na direção daquilo que Jesus está olhando, eu estou olhando para lá. Imagine você pegar um carro, carona com alguém, e a pessoa, ao invés de olhar para frente, só fica olhando para você. E ele não é vesgo, tá? Aí só está olhando para você. Vai dar certo? Não dá, né? Vai ter um acidente. Assim é com a vida de muitos crentes. Quando paramos de olhar para a direção de Jesus e ficamos olhando para uma outra direção, cometemos acidente. Não é assim a campanha para parar de usar telefone celular quando o motorista está dirigindo? Por conta dos inúmeros acidentes, ele tirou o foco, a atenção do trânsito para a atenção do celular. Pode ser que a nossa atenção também tenha mudado. Enquanto Jesus está atento para que nós cuidemos um dos outros, nós estamos atentos a nós. Nós deixamos de olhar, estar atento aos pobres, não queremos pobres. Deixamos de estar atento às viúvas, aos órfãos. Deixamos de estar atento à política, à educação, à ação social. Deixamos de estar atento a saneamento básico,
deixamos de estar atentos à família, enfim, deixamos de estar atentos para as coisas que Jesus está atentos, porque talvez nós estamos mais atentos com o futebol, com o vestuário, redes sociais, dinheiro, carreira, filhos e tantas outras coisas. Enquanto Jesus está atento a questões sérias, nós estamos discutindo quem vai para a final do campeonato. Enquanto Jesus está nos chamando para uma discussão de eternidade, nós queremos discutir qual é o tecido da moda, xadrez ou bolinha, ou liso. Enquanto Jesus quer nos chamar a atenção para fazermos a diferença na política, nós estamos discutindo apenas sobre estética, carreira, e não queremos discutir olhando para a eternidade. Diante de tudo isso, eu quero concluir convidando você que é um cristão a se voltar para a sua missão, uma missão dada por Jesus. É essa missão. Deus nos tira do lixão e coloca diante de um campo pronto para a colheita. E Jesus diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seus olhos estão abertos? Estão atentos para aquilo que Jesus está atento? Você está preocupado em ganhar vidas para Jesus? Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você orou pela salvação de vidas? Qual foi a última vez que você se doou? Os olhos dos discípulos estavam fechados. E pode ser que seus olhos estejam fechados. Aqueles homens andaram com Deus, e mesmo andando com Deus, os olhos deles estavam fechados para essa realidade. Esse mundo não é a nossa casa, meus irmãos. Somos peregrinos. Estamos nos preparando para ir para a casa do Pai, para mostrar para o Pai o que nós fizemos aqui nesse mundo. Ganhamos vidas. Pai, eu fiz essa missão. Pai, olha as minhas mãos, estão calejadas. Olha meu corpo, está surrado. Porque eu dediquei meu corpo, eu dediquei meu intelecto, eu dediquei tudo na minha vida para ganhar mais vidas para que sejam povoadas aqui no céu. E você perdeu esse amor. E você não se preocupa mais em ganhar vidas para Jesus. Você se acostumou com o lixão. E eu quero trazer um desafio para você, algo prático hoje. Você que deseja assumir o compromisso, Deus, eu me acomodei. Eu me acomodei, Pai. Eu fiquei confortável demais. Mas, Pai, hoje eu quero assumir o compromisso de ganhar vidas para você. De restaurar lares, de levar esperança, de ser um daqueles agentes propagadores da esperança nesse mundo. Eu quero ganhar vidas. E meu desafio com você que deseja ser um desses ganhadores de vidas para Jesus, é que onde você está, assuma esse compromisso com Deus. Deus perguntou para o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem irá por nós? A resposta do Isaías, o profeta, foi: eis-me aqui. E hoje, qual é a tua resposta? Esse mundo não é a tua casa, não é a minha casa. Não faça do lixão a tua casa. Mas se você precisa desse poder para falar de Jesus, nós agora vamos clamar para a tua vida. E você, como um crente em Jesus,
Se deseja isso, onde você está, você vai colocar de pé, vai se colocar de pé e vai falar: olha, eu quero ganhar vidas para Jesus. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Há alguém que gostaria de tomar essa atitude? De aceitar esse desafio? Vocês entenderam a minha pergunta? Talvez eu não consegui ser claro. Você gostaria de ganhar vidas para Jesus? Você entendeu a pergunta? Eu creio que sim, porque todos são muito inteligentes aqui. Mas sabe o que está me assustando? É que todos aqui deveriam estar em pé. Todos, não por constrangimento, mas porque querem isso. Se não é uma coisa que você quer, não faça. Não faça. Mas se é o que você quer, faça. Vamos orar. Deus, eu tentei ser o mais claro possível. Tentei. E eu sei que o Senhor é que faz a obra, não sou eu. Então eu estou confiante nisso, que o meu papel foi feito e eu sei que o Senhor está fazendo uma obra de poder. Sei que a única forma de mudarmos esse mundo, meu Pai, é através do poder de Deus, não pelas nossas forças. Mas para isso, meu Pai, o Senhor tem que fazer o que o Senhor fez com os discípulos. Abrir os nossos olhos para vermos os campos brancos para a colheita. Que essa possa ser, ó Pai, a nossa oração e o nosso desejo, não apenas agora, mas enquanto peregrinarmos nesse mundo. Em nome de Cristo eu peço isso. Amém. Deus os abençoe.